os outros tá, mas hoje deve deixar já que o nome você sente que foi durante a população para muita coisa lá já da galeria e também está gente só tirar a minha vai mais show de tá olhando para dentro de novo formador eu sou e quando eu normalmente um pouquinho para aquilo para que esse mas ela não tinha mas real mas ver que o pessoal para na região ali de Palmeira, região de Porto Amazonas, que é uma região próximo a Curitiba, mas é uma região que tem bastante produção agrícola, né? Passa pela Lapa e a gente sobe ali sentido Irati e passa por Porto Amazonas. E essa era uma região que, tradicionalmente, eu via muita soja por ali. São campos planos, muito bonito a região. E este ano eu não vi soja ainda ali na região. Porque o trigo chegou muito forte, realmente o trigo a gente se encaminha para uma safra recorde de trigo aqui no Brasil, próxima a 10 milhões de toneladas, o Brasil que tradicionalmente produzia 7 milhões e meio nos melhores momentos, estamos chegando a 10 milhões de toneladas. E essa região está com muito trigo, também está colhendo trigo nesse momento, então o plantio de soja ali está começando agora, e foram poucos os campos que eu vi com soja nessa região ali, aqui, região próximo a Curitiba. Outras regiões que eu tenho conversado com produtores e tudo mais para o oeste do estado, oeste de Santa Catarina, o plantio já terminou, já germinou muito bem. Ontem eu conversei com produtores lá também, até aqui bem no oeste de Santa Catarina, quase fronteira com o Paraná. Ele já terminou o plantio e ele falou que está muito bem. A soja por lá germinou muito bem, as condições estão ótimas também. Teve um pouquinho de excesso de chuvas, mas já normalizou. Alguns produtores que eu tenho conversado aqui no oeste do Paraná também, mais ao sul do estado, também dizem que está desenvolvimento muito bom. Alguns problemas pontuais realmente mais na região noroeste do estado, ali, região de Guaíra, Toledo, Londrina, Maringá, tem algum problema pontual também. Algumas áreas foram replantadas, mas a maioria tem relatado que a condição está muito boa. Lá no Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, as condições no geral estão muito boas. Então, nos encaminhamos realmente para uma safra recorde aqui no Brasil. Como nós assinamos um protocolo com a China há pouco tempo, junto com o milho, nós temos uma grande chance de exportar este farelo lá para a China, substituindo a Argentina numa eventual falta de mercado. Da mesma maneira, isso acaba sobrecarregando o mercado, porque não é pouco o volume que a Argentina produz, né? Talvez o Brasil não tenha exatamente o mesmo volume que possa ter de quebra por lá. A Argentina, como eu falei, é um dos maiores produtores globais. Mesmo assim, os preços, então, devem ficar sustentados na Bolsa. Na Bolsa, eles podem ficar sustentados na Bolsa devido a essa oferta menor realmente que nós veremos no mercado. Os Estados Unidos já finalizou os números a colheita por lá, já temos basicamente o número finalizado, né? Podem vir alguns ajustes por ali, mas nada muito expressivo realmente. Então, devemos ficar na faixa ali de 118 milhões de toneladas aproximadamente nos Estados Unidos. As exportações lá continuam muito fortes, nós vimos os relatórios de inspeção de exportação essa semana ali, 3 milhões de toneladas. Hoje era para sair o relatório de vendas novas para exportação, mas devido ao feriado Thanksgiving lá de Ação de Graças, esse relatório será divulgado amanhã às 10h30 da manhã e a expectativa é que a gente tenha um bom volume. Talvez na próxima semana caia um pouquinho, se o feriado acabou atrasando algum embarque, mas a expectativa é realmente que venha um número muito bom de exportação. No milho, a gente viu que os preços voltaram a reagir um pouquinho. O mercado se posicionou antes do feriado com uma alta de 1%, e há uma matéria na Reuters sobre as exportações brasileiras para a China. A Hedgepoint, lá com o Victor Martins, pelo cálculo que ele fez no acompanhamento de embarque marítimo, o Brasil já exportou 368 mil toneladas neste mês lá para a China. Então, o acordo foi celebrado no meio do ano, demorou aquele prazo burocrático de licenciamento das empresas no Brasil, licenciamento das empresas lá na China, aprovação dos grãos que o Brasil usa para o seu cultivar.
Terminou tudo isso daí, a alfândega chinesa divulgou as empresas que estão cadastradas para exportar lá, se eu não me engano são 132 empresas, agora o fluxo já começa devagarzinho, esse fluxo vai indo, então segundo o levantamento da Redpoint aqui do Victor, 368 mil toneladas foram enviados este mês. É um ótimo número realmente, um bom número realmente. Ontem eu mostrei para vocês a notícia de que o diretor da ANEC acredita que a gente possa exportar até 5 milhões de toneladas para lá no próximo ano, que colocaria nossas exportações entre 40 e 50 milhões. Se a Conab, se o USDA já prevê uma exportação brasileira na faixa de 46, chegar a 50, se a China vier a comprar mesmo, não é muito difícil, então nós poderíamos ter mais um recorde de exportação para lá. E a matéria aqui também fala que aparentemente há mais 206 mil toneladas para sair para a China nos próximos dias, nomeados aqui para Shandong, Fujian, Techrine e Key Guardian. A data ainda não foi fechada. Então, boa notícia realmente para o milho aqui do Brasil, a gente que tem mais um comprador no mercado internacional. E ontem o mercado fechou em alta, se posicionando. O que pode ter segurado um pouquinho a alta e acaba até afetando as cotações do petróleo no dia de ontem? O petróleo caiu bastante no dia de ontem. Hoje a negociação ela está muito lenta ainda, não tem negócio nos Estados Unidos de uma maneira muito expressiva, né? 0,47% de queda nesse momento, mas o Brent ele está sendo negociado. Então o Brent está caindo, vamos ver aqui, caindo 0,96% a 84 dólares o barril, agora no vencimento janeiro. O que preocupa tanto nesse momento demanda de soja quanto demanda de petróleo? São as questões do Covid lá na China. Infecções por Covid estão atingindo recordes por lá. Os casos chegaram a 31.444 novas infecções. Esse é o maior número desde 13 de abril, quando Xangai fechou. Foram 25 milhões de residentes que foram colocados em lockdown em Xangai nesse período. Então, em abril, a gente teve aquele fechamento muito forte. E agora o problema é o seguinte: esse número de casos recorde não está numa província só. Ele está espalhado pela China. Ele vai desde Guangzhou, que é uma cidade industrial muito grande, mais ao sul da China, quanto ele vai para cidades mais ao leste, chegando até Pequim, que fica mais no centro-norte do país. Então fica muito difícil de você controlar. E as medidas o número de novos casos vieram após as medidas de relaxamento da política de Covid-0. Então, agora começamos a trabalhar com a possibilidade de a China voltar a impor a política de restrição mais forte. A matéria não fala em lockdown na cidade toda. Eles não vão fechar, por exemplo, Guangzhou, mas eles vão fechar aquelas localidades dentro das cidades que estão com os maiores números de casos. Então, pega 2, 3 bairros, fecha completamente esse bairro, limita a circulação de pessoas, testes em massa, quarentena e tudo mais, e isso pode atrapalhar. Até os próprios moradores começam a questionar como manter um crescimento mínimo da economia, sendo que a economia está fechada. Então, é um desafio realmente para a China. Algumas entidades que fazem monitoramento de economia já reduzem a expectativa de crescimento chinês. O número atual já está em 2,4%. Então, é basicamente metade do que a China diz que iria crescer esse ano, que era de 5%. Então, realmente um desafio muito grande. Está aqui até, acabei batendo o olho aqui. Nomura, a corretora Nomura cortou a previsão para 2,4%, em relação ao anterior de 2,8%. E reduziu a previsão de crescimento para o ano inteiro de 2,9% para 2,8%, que está muito aquém da meta oficial da China de 5,5%. Então, realmente um desafio muito grande para a China, e a China a gente sabe que ela teria que retornar um pouquinho antes do restante do mundo, porque ela acaba sendo o polo industrial. A China produz os manufaturados que o restante do mundo vai consumir. Amanhã pode ser um bom termômetro com relação à economia norte-americana, né? O Black Friday ele foi planejado
para ser lá, imediatamente após o Dia de Ação de Graças. Então é um dos dias mais importantes para o comércio norte-americano por lá. Possivelmente o maior fluxo de compras acontece amanhã devido às promoções. Então o mercado espera também que talvez não aconteça um ciclo de alta muito rápido ou muito forte lá nos Estados Unidos. Muito rápido, não. Um ciclo de alta muito forte e muito prolongado nos Estados Unidos. E amanhã pode ser um termômetro junto com outros dados econômicos, talvez mostrando uma redução no crescimento, talvez um PMI um pouquinho mais negativo com relação ao sentimento dos gerentes de compra nos Estados Unidos, possa colocar no mercado um sentimento de que o aumento da taxa de juros realmente está fazendo efeito, então os membros do comitê do FONC lá não precisam elevar, como as conversas que começam a circular, alguns rumores ali, de até 75 pontos, já na próxima reunião que acontece mais ou menos daqui uns 20 dias lá nos Estados Unidos. Então, é uma das esperanças do mercado realmente isso, mas o desafio da China, ela é realmente muito, muito grande. Ontem teve uma treta lá na China com relação à Foxconn, que é quem produz o iPhone por lá. Vocês devem ter visto vídeos na internet ou visto tweets falando sobre isso. Funcionário lá, o pau quebrando lá na China e muita confusão e tentando fugir dos alojamentos e briga, e a polícia teve que intervir. O que aconteceu lá? Houve, segundo os diretores, os líderes da Foxconn, um erro no sistema, aqui, um erro técnico relacionado ao pagamento de novos funcionários. Ou seja, ou veio pagamento a menos, eles anunciaram também que iriam atrasar o pagamento de bônus e estavam colocando novos funcionários junto com funcionários com suspeita de Covid no mesmo dormitório. Então, imagine a confusão armada. Você contrata a pessoa com uma expectativa de rendimento, de salário, com bônus, e não paga o salário em dia, paga menos, corta o bônus e coloca você junto com uma pessoa com suspeita de Covid para manter a produção e poder fazer a entrega dos iPhones lá para o Natal, e provavelmente alguma coisinha devia ser vendido agora nos próximos dias. Então a confusão foi realmente muito grande, a polícia teve que intervir e agora haverá uma investigação. Aqui está falando, nossa equipe está investigando o assunto e descobriu que o erro técnico durante o processamento da integração, disse a Foxconn, ou seja, eles pedem desculpas por um erro de entrada no sistema de computador e garantem que o pagamento real é o mesmo acordado e nos cartazes oficiais de recrutamento. Não detalhou o erro. Então, a gente não sabe, a gente só pode especular. Com certeza vai ter muita gente falando que foi A ou que foi B, que foi uma situação planejada ou que foi erro. O fato é que aconteceu um erro. Não vou entrar no mérito, não cabe a mim entrar no mérito, não estava lá. Então, o fato ocorreu, pau torou por lá, briga, quebradeira, e agora eles estão investigando realmente o que vai acontecer lá. Isso preocupa realmente o mercado. Outro tema que nós estamos discutindo agora e que não deu em nada ontem e que deve dar um estresse ainda no mercado é com relação ao petróleo russo. Não chegaram a um acordo ainda sobre o teto de preços para o petróleo russo. A Rússia ela já diz que não vai fornecer petróleo a países que apoiam o teto de preços. Então, como é a União Europeia que está discutindo isso, o G7 também, então países que aderirem ao acordo, a Rússia já anunciou que não vai fornecer, mas eles não chegaram a um acordo. O problema é esse, eles não conseguiram chegar no acordo. Foi feita uma reunião ontem entre os membros da União Europeia. Há alguns países que acham que esse teto ele está muito alto e outros acham que o teto está muito baixo. Então você pega países aqui, Polônia, Lituânia e Estônia, eles acreditam que 65 a 70 dólares é muito alto porque deixa um lucro grande para a Rússia ainda, porque o custo de produção em torno de 20 dólares por barril. Já países mais pobres, Chipre, Grécia e Malta, o Cabral queria Portugal está aqui no meio, sim,
Eles acham que o teto de preços é muito baixo, o limite é muito baixo e exige uma compensação pela perda de negócios ou mais tempo para se ajustar. Ou seja, países que têm condição financeira ou supostamente têm condições financeiras, eles conseguem buscar petróleo em outros locais, como o Oriente Médio, como na China, como nos Estados Unidos, e outros países mais pobres, ali eles não têm esta mesma condição, então eles preferem continuar comprando, por uma questão provavelmente de infraestrutura e de logística, continuar comprando petróleo da Rússia. Hoje à noite eles vão se reunir de novo para tentar chegar a um acordo, senão amanhã eles se reúnem de novo. É uma medida que particularmente eles devem tentar nessa faixa de $70, mas eu acho que não vai trazer muito alívio, porque o petróleo russo já está sendo negociado muito próximo ou abaixo desse nível. E aí a China antecipou, comprou muito petróleo, tem comprado muito petróleo russo com esse desconto. A Índia se tornou o segundo maior comprador de petróleo russo, agora desde o início da guerra, se aproveitando do desconto também. Chegaram a questionar o primeiro-ministro indiano e ele falou que ele tem que pensar na população dele, nos custos da população, e se essa é uma medida para conter a inflação, ele vai utilizar esta medida. A Índia, que precisa de 80% de sua demanda doméstica, ela precisa buscar no mercado internacional. A produção ela é realmente muito, muito pequena. Então, entra essa discussão agora no mercado. Você junta uma expectativa de $70 o barril, que é uma expectativa razoável do ponto de vista da Rússia. Você vê a China entrando em lockdown, e ontem nós tivemos dados de estoques de petróleo divulgado pela Agência de Informação de Energia, a EIA. O estoque de petróleo caiu acima da expectativa de mercado, 3,69 milhões de barris foi a queda, o mercado esperava uma queda de 1,1, porém, o estoque de gasolina aumentou muito mais, 10 vezes mais do que o mercado esperava 380 mil barris, veio um aumento de 3 milhões de barris, e o de destilado, enquanto o mercado esperava uma queda de 500 mil barris, veio uma alta de 1,7 milhão de barris, e é justamente os destilados que têm o consumo maior no início do ano, devido ao inverno. Aqui está Heating Oil, Gas Oil, nesta cesta de derivados mais utilizados no início do ano. Então, você juntando todo esse cenário, nós temos um arrefecimento de preços. E vocês devem lembrar que eu estava comentando da curva de futuros há alguns dias atrás. E essa curva de futuros continua mostrando que no curto prazo há o sentimento de equilíbrio de preços. O mercado realmente fletou, voltando a comparar a curva de um ano atrás, nos próximos 24 meses aqui. Esse daqui ele foi um spike que aconteceu de preços lá no finalzinho do ano, e a gente viu os preços numa inversão aqui entre 60 e 80 dólares, praticamente uma inversão muito forte. E agora o mercado perdeu aquela inversão, perdeu aquele backwardation já há alguns dias, acho que desde o finalzinho da semana passada, acho que foi o primeiro post que eu fiz na quinta-feira, ou na sexta-feira, acho que foi na quinta-feira, e os preços continuam flats aqui, pelo menos até o vencimento julho de 2023. Voltando para aquele conceito que eu falo para vocês, que o formato da curva de preços não é curva de tendência, mas ele pode indicar um viés, e isso daqui, na verdade, é uma fotografia das condições de mercado neste momento com relação ao balanço de oferta e demanda, nós vemos que há um equilíbrio. E você vê que o preço até aqui deu uma subidinha aqui. Se nós temos uma curva invertida, nós temos um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Isso é ponto pacífico em todo mundo sabe que é um desequilíbrio. Se há um desequilíbrio, qual que é a tendência de preço? Os preços subirem. Porque enquanto estiver faltando petróleo no mercado, o comprador precisará vir para o spot para ter a oferta, o preço sobe. Então, é um viés, não uma tendência, mas um viés de alta, uma curva de futuros invertida. Você que é do mercado financeiro deve estar pensando, tem alguma coisa errada, porque se uma curva de juros está invertida, o mercado está precificando uma queda de preços à frente devido a uma recessão. Commodities é o contrário.
Não tem nada de precificação nessa curva aqui. Esse é o preço que nós estamos vendo nesse momento para todos esses vencimentos. E a curva de futuros mostra isso que eu disse, repetindo, a fotografia da oferta e do balanço, o balanço entre a oferta e a demanda. Então, nós estávamos com o mercado totalmente desequilibrado há um ano atrás e os preços subiram. Não vamos considerar o espasmo lá, o $139 o barril por causa da guerra, porque os preços já voltaram a ceder. E agora, com o mercado lutando por um equilíbrio, nós temos ainda a produção um pouquinho prejudicada, mas nós temos fatores de demanda prejudicados, equilibrando o mercado, nós vemos os preços caindo. Ou seja, aquela oferta que era basicamente a mesma oferta que estava aqui, continua. Mas a demanda que estava aqui já reduziu em relação à demanda que está aqui. Ou seja, a demanda caiu ao longo do tempo e os preços se equilibraram. Está longe dessa curva ir para carry, ou seja, os vencimentos mais curtos ficarem mais baixos do que os longos. Isso vai muito tempo ainda para esse mercado se normalizar. Mas esse fletamento da curva, ela ficando flat para os próximos 6 meses, tira a pressão de alta de preços. Eu acho que pode voltar? Eu acho que sim. Eu acho que o preço pode voltar a subir, como eu tenho comentado com vocês, no início de ano. Mas tudo vai depender agora de 2 fatores. Como será a implantação do teto de petróleos da Rússia? Se vier nessa faixa de 70, eu retiro a minha visão altista para o petróleo no curto prazo. Eu já vou mais para a estabilidade. Talvez ele oscilando ali em 80 alguma coisinha, mas eu já mudo o meu viés de 95, 92 para 85 aproximadamente. Agora, se o teto vier mais baixo, $60, por exemplo, aí eu volto a ficar confiante para os 95, quem sabe até num espaço mais forte de mercado até a 100. Por hora, eu estou achando que o preço vai ficar estável devido a este formato de curva, que para mim é o melhor indicador técnico para medir o balanço entre a oferta e a demanda, porque esses são negócios que realmente estão acontecendo no mercado. Então eu acho que essas eram as principais notícias de hoje. Vamos dar uma olhadinha como que está o minério de ferro lá na China. Para nós encerrarmos, porque o minério de ferro, apesar das restrições do Covid, o governo anunciou um novo pacote de incentivo lá de crédito, $38 bilhões agora para o setor imobiliário, é uma linha de crédito nova para financiamento. Isso animou o mercado e as cotações fecharam com alta aqui na média de 1,1, 1,2%, ou seja, superaram as expectativas de queda do consumo devido ao Covid, já que o dinheiro basicamente manda acima de qualquer coisa na economia. Então, uma interrupção de 3 dias de queda, os preços voltaram a subir. E ontem aqui na B3, nós tivemos a Vale subindo 0,99% e a Petros subindo 0,44%. O dólar ficou basicamente estável, ele teve uma queda muito sem vergonha no dia de ontem. O milho 0,30%, R$ 89,00 a saca no milho futuro, e o BGI a 291, uma alta de 0,28% aqui na nossa querida B3. Então, essas foram as notícias de hoje. Pelo que eu vi, nenhuma pergunta aqui. Eu vi uma pergunta aqui do Leandro. Ainda tem assinatura da Pine, não lembro direito. Nós temos 2 assinaturas, Leandro. A Pine é a corretora, né? Nós fazemos a consultoria. Uma delas é o Relatórios Agro. Você pode acessar relatóriosagro.com.br, onde nós fazemos informações para o mercado agrícola. Então, você pode vir aqui embaixo tem os nossos planos, começa em R$ 49 por mês, mas o plano para soja e milho é R$ 89,00 por mês, e aqui você vai ter esse tipo de informação aqui. Você tem a abertura de mercado, os assinantes eles conversam bastante, tem abertura de mercado, prêmios de exportação diariamente, relatórios estratégicos com recomendações de mercado para o mercado físico. Essa é uma das assinaturas, relatóriosagro.com.br. A outra assinatura, voltado para o investidor, é o Commodities em Foco. Aqui você também tem assinatura e aqui você tem plano educacional e você tem análise de mercado, né? Hoje mesmo tem uma análise de mercado. O aplicativo para interação do pessoal é na mesma
no mesmo suporte, né? Então a gente vê estratégias de operação, a gente compartilha bastante tema lá, começamos a analisar relações a posicionamentos em futuros. Tem conteúdo educacional e tem conteúdo prático. Não estava mostrando a tela, né? Então, commodities em foco é isso daqui. Como eu falei, a gente faz análise de investimentos aqui e pensamos em como se posicionar, aproveitando algum movimento de preços, a discussão sobre estratégia, empresas correlacionadas e tudo mais. O Relatórios Agro, que é voltado para o produtor rural, tem relatórios de recomendações de mercado, por exemplo, aqui, o que o produtor deve fazer. Prêmios de exportação, abertura, fechamento de mercado para essas commodities, e o site é relatoriosagro.com.br, planos a partir de R$ 49,00 por mês, ok? E pelo que eu vi, não tem nenhuma outra pergunta, então é só o pessoal dar o like realmente ali para a gente partir para o pré-market aqui na BMC News e para o estudo semanal para quem é assinante do Commodities em Foco. Valeu!